Amém, glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com os irmãos essa noite, algo da parte de Deus, tem falado muito no meu coração. Eu acredito que essa palavra falará no teu também. E tem como título a mensagem: o seu passado. Diga comigo: o meu passado não determina o meu futuro. Amém? Então o tema dessa mensagem é: o seu passado não determina o seu futuro. O que significa isso, amados? Significa que se eu vivi algo hoje, amanhã significa que aquilo que eu vivi ontem é meu passado, amém? Significa que é meu passado. Então é muito importante você conciliar isso diante do Senhor. Eu quero ler um texto que está em Mateus 1:1. Se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo número 1, aonde a gente pode iniciar ali a leitura olhando para a genealogia de Jesus Cristo. E diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós vemos só o número 1 mesmo, está tudo aí. Livro, amém? Está começando assim dizendo livro em caixa alta, mostrando a importância daquilo que está sendo dito. E diz: livro da geração de Jesus Cristo. Diga assim: eu faço parte da geração de Jesus Cristo. O Novo Testamento, amados, ele é composto por 4 evangelhos. Talvez você não saiba, mas o único gentil ali que se escreveu o evangelho foi Lucas, o evangelho de Lucas. Mas nós vemos ali que o Novo Testamento ele é composto pelos 4 evangelhos, pelos livros dos apóstolos, na verdade Atos dos Apóstolos. Nós temos as epístolas e o livro de Apocalipse. Isso resume o Novo Testamento. Mas o que nós vemos também, nós vemos que enquanto Jesus estava na carne, o Filho começou a falar, e ele falou através dos 4 evangelhos. E depois da ressurreição, ele continuou falando, mas já não mais na carne, mas continuou falando pela vida dos apóstolos, amém? Então nós começamos a entender como que Jesus fala, como que é a caminhada de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é um livro da vida. Então tudo aquilo que nós contemplamos na palavra de Deus, tudo aquilo que nós contemplamos na Bíblia, nós identificamos que é um livro de vida. E essa vida, amados, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu leio as escrituras, eu tenho a consciência, a convicção de que ali está a pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas quando nós vemos no tempo do Velho Testamento, nós vemos que existe uma diferença muito grande. Qual que é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? O Antigo Testamento eles apontavam aquele que viria, amém? E nós hoje apontamos aquele que veio, amém? Então essa é uma diferença que nós entendemos da palavra de Deus. Qual que é o nosso chamado hoje, amados? Nosso chamado hoje é ide e pregar o Evangelho. Nós temos falado muito sobre o Evangelho, sobre as boas novas. E o que é ir e pregar o Evangelho? É apontar para aquele que veio. Aquele que veio. Quando nós entendemos isso, nós vemos que se olhar para uma pessoa de frente, nós entendemos que nós temos uma percepção dela, amém? Então quando me olha de frente eu tenho uma percepção, quando eu viro você tem outra percepção, agora você tem outra percepção, e agora você tem outra percepção. Então cada lado do meu corpo representou uma percepção que você tem ao meu respeito. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos também que na sua belíssima pessoa, o Evangelho, ou melhor dizendo, os Evangelhos representa e nos dá percepção de maneiras diferentes de Jesus Cristo. É exatamente isso que foi feito em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Senhor Jesus é uma pessoa maravilhosa. Você pode dizer amém por isso?
Jesus é maravilhoso para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala: Jesus é maravilhoso. E ainda eu posso dizer mais nessa introdução de que, para que pudéssemos ter revelação em plenitude de Jesus, o Pai planejou esses livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, para que nós viéssemos enxergá-lo nessa condição. O Evangelho de Mateus traz Jesus como Rei, como Messias. E aí quando nós vemos a objetividade dele trazer como Messias, ele diz, filho de Davi, filho de Abraão. Então o que ele está dizendo nesse versículo que nós lemos? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele está dizendo assim: ele é legítimo herdeiro do trono, amém? Quando ele começa o livro de Mateus dizendo a respeito da genealogia, ele traz duas pessoas, e traz Abraão e Davi. Então ele está dizendo que essas duas pessoas que ele está trazendo nesse momento, traz a condição para ele legítima de herdeiro do trono. Por quê? Porque esse livro, amados, de Mateus, ele foi escrito para o povo judeu. Então, primeiramente, pelo fato de vir para o povo judeu, a nação judaica, ele começa ali com Abraão. Até hoje aquele povo reverencia Abraão. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que a sua genealogia começa com Adão. Por quê? Porque Lucas quer trazer Jesus como filho do homem. E aí ele traz Adão para dizer, filho do pecado, amém? Nós também vemos que nessa genealogia ali expressada em Lucas, nós vemos que ele diz que ele nasceu de uma virgem. Apesar dele vir da linhagem de Adão, do pecado de Adão, mas ele nasceu de uma virgem. E essa é a diferença de um para outro. Por quê? Porque na linhagem de Mateus mostra o Senhor Jesus a partir de José, mas na linhagem de Lucas traz a partir de Maria. E essas são as condições, porque Deus deseja que nós venhamos enxergar Jesus na sua plenitude. E ambos eram descendentes de Davi, tanto um quanto o outro. Mas os livros, eles fazem questões pelo próprio Espírito Santo e trazendo uma outra condição. E o Evangelho de João, como é que retrata Jesus? No Evangelho de João não possui genealogia, pois o seu alvo é mostrar o Senhor Jesus como Deus. Quer ver? Abra comigo lá em João 1:1. Pois nós vemos que João começa o seu livro com uma introdução impressionante, em João 1:1, aonde diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o primeiro, Mateus, quer trazer Jesus como rei. Mas quando nós olhamos para Lucas, quer trazer ele como filho do homem. Coloque em João 1,14. Mas quando nós olhamos para João, João tem uma preocupação que você enxergue Jesus como Deus. E aí nós começamos a ver Jesus em perspectivas diferentes. Na perspectiva de rei, na perspectiva de filho do homem, na perspectiva de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vamos lendo, amado, nós vamos acompanhando os livros, e nós vamos entendendo a relação, a perspectiva, aquilo que Deus tem para nós. E a partir desse texto eu acredito que nós podemos entrar, porque o tema dessa mensagem é que o seu passado não determina o seu futuro. Isso é um mindset, isso é uma maneira de você crer, isso é uma maneira de você enxergar, de você compreender. Porque muitas vezes olhamos para os nossos familiares, olhamos para aquilo que aconteceu lá atrás, ou pela condição de vida que eles têm, ou pela maneira como eles enxergam o mundo.
ou até mesmo a maneira como você está vivendo hoje. Hoje eu estava passando de carro, aí eu passei assim, tinha 2 rapazes numa lixeira com uma caixa de pizza aberta, comendo uma pizza da lixeira. E eu falei: olha lá, amor, que situação. Porque eu tenho certeza que não é isso que Deus tem para ele. Ele não foi formado para isso, ele não foi criado para isso. Mas é necessário entender para quê? Para seguir em direção à luz.